Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de como foi decorar biscoitos de Natal. E aqui eu vou colocar a receita de glacê real que eu fiz e segui, tá certo? Então, primeiro eu fiz um biscoito, você pode fazer o biscoito de sua preferência. Isso aqui é uma receita que eu testei e eu achei que ficou pouco crocante. Eu prefiro uma outra receita que eu tenho aqui em casa, mas ficou muito boa para decorar. Ele assa e ele continua no mesmo formato. Então eu vou postar aqui depois uma receita do que eu gosto de comer, tá certo? Hoje eu vou falar só sobre o glacê real mesmo, minha experiência. Então a receita é uma clara de ovo. Uma clara de ovo é mais ou menos 30 gramas, 35 gramas de clara. Uma xícara e meia de glaçuca. Eu tô usando aqui o glaçuca União, que ele é próprio para poder fazer isso. São as instruções mesmo do pacote de como usar. E 2 colheres de sopa de suco de limão. E eu tinha feito uma outra receita antes e eu tinha errado uns 2 anos atrás, tinha desistido de fazer. E eu descobri que o problema foi porque eu não bati o suficiente, ó. Aqui mesmo eu cometi o erro de tentar fazer com esse mixer de mão, muito fraco. Eu ainda tentei colocar num lugar menor para ver se facilitava, mas o problema não era o recipiente. O problema é porque esse mixer de mão é muito fraco e fica muito pesado, porque eu tô fazendo ele bem grossinho. Então você tem que colocar ele em um lugar que ele tenha força. Eu não sou profissional nisso, essa foi minha experiência, tá certo? A segunda vez que eu tô fazendo agora nesse Natal de 2020 e eu tô compartilhando com vocês os meus erros e meus acertos, beleza? Então, o melhor você fazer, ó, da batedeira mesmo, tá certo? E olha como ele ficou bom, ó a consistência que ficou. Eu só bati aquilo ali mesmo que tava, tá certo? Que uma clara, uma xícara e meia de glaçuca e 2 colheres de sopa de suco de limão. Então essa aqui é a consistência firme. E aí a gente vai usar esse para poder fazer os desenhos na mão, essas coisas que são mais grossinhos. E depois a gente vai diluindo ele com suco de limão para as partes que a gente quiser que ele fique mais líquido. Então aqui, ó, eu tô dividindo em potinhos e vou colorir. As cores que eu vou usar vão ser mais o vermelho, o verde e o amarelo. E o branco, né? Então, eu já vou fazendo e vou colocando em saquinho. É muito importante quando você faz, você colocar logo eles em saquinho ou cobrir ele com pano úmido, porque ele vai começar a ressecar. Porque quando você confeita ele não vai ficar durinho, então, no momento que ele tá em contato com o ar, ele já vai começar ficando durinho. Então, você tem que fazer rápido e vou colocando já tudo no saquinho. E teve até uma parte que você vai ver que vai ficar sem cor nenhuma no saquinho, porque eu resolvi guardar pra não ter problema depois dele começar a secar. Então, eu coloquei todos que eu colori em saquinhos e até o que eu não colori eu já coloquei também num saquinho. Eu tô usando esses saquinhos pequenininhos que eu tenho aqui em casa, que eu colocava cookie, umas coisas pequenininhas que eu fazia para vender antes. Então achei que ficou bom para poder usar e manusear. Mas se você tiver um saco desses de confeiteiro, esse saco que tem um biquinho mais fino, é mais fácil de você utilizar, tá bom? Muito bem. Então aqui você vai só me acompanhando fazendo as cores e colocando nos saquinhos e deixar o saquinho bem fechadinho para poder ele não começar a secar. Eu tô utilizando aqui corante do cremoso, do pastoso. Ele ajuda a não mudar a minha textura do glacê real. Depois você coloca no saquinho, é importante você tirar o ar de dentro do saquinho. Então, você, ó, dá uma apertadinha nele, tira todo o ar, depois você puxa ele todinho pra baixo, enrola e dá um nozinho nele pra poder não escapar quando você estiver utilizando o glacê. Muito bem, agora eu vou começar a utilizar. Corto a pontinha e vou utilizando como se fosse, ó, um saquinho de confeitar. E você pode fazer o formato que você quiser. Aqui eu tô experimentando. Eu vi alguns modelos no Pinterest, tô tentando repetir e tô treinando, porque, ó, aqui fazia já muito tempo que eu não tentava fazer algo assim. E como eu falei antes, não tenho muita experiência, então eu tô só testando e vendo como é que eu vou fazer. Se você pretende fazer com as crianças, uma boa ideia é você deixar ele grossinho assim mesmo, colocar por cima e falar para eles espalharem com a colher. Assim é um jeito que fazer menos bagunça, tá certo? Agora, se você for fazer em casa, com calma, aí eu aconselho você a fazer como vou fazer mais pra frente, que é fazer a borda e preencher ele com
o glacê real mais líquido. Você pode colocar as cores todas em saquinhos, deixar ele assim bem consistente e dá para as crianças poderem brincar. Então elas podem colocar em cima, espalhar com uma colher e depois decorar em cima do jeito que elas acharem melhor. Muito importante lembrar de dar um nó no saquinho antes para poder não fazer melequeira. Então, ó, tá tudo com nozinho atrás e eles conseguem decorar e fazer as coisas sem problema nenhum. No meu caso, eu tô fazendo sozinha, tá certo? Deixei pra fazer de noite, com bastante calma. E aí eu tô fazendo aqui, ó, com ele na consistência grossa, fazendo todas as bordas das minhas árvores. Diluí o meu glacê real com água, às vezes também com um pouquinho de suco de limão que tinha sobrado, você pode usar. Cuidado pra poder não diluir demais. Se você diluir demais, ele vai ficar com um aspecto feio. Ele ainda tem que ficar assim, ó, grossinho pra poder ele ficar bonito. Ele não pode ficar tão líquido, ele só não pode ficar tão líquido quanto estava antes, senão você não consegue espalhar, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui a consistência que fica quando você coloca ele dentro. Ó, essa é a consistência que ele fica, tá certo? E aí, ó, vou preencher as minhas árvores, vou deixar secar um pouco e depois eu vou decorar. Eu vou fazer a mesma coisa com outro modelo também, branco. E vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Pronto, eu peguei essa canequinha branca aqui para poder diluir um pouquinho do branco. Eu tô fazendo aqui em volta as bordinhas e vou preencher ele igual eu fiz com as árvores de Natal. Eu vou preencher ele com o glacê diluído num pouquinho de água. E vou preencher eles todinhos de branco e eu vou fazer um detalhe que fica muito bonitinho, que eu vou fazer que fica tipo um coraçãozinho em volta. Eu vou mostrar aqui de perto, ó, faço várias bolinhas. Eu também tô usando aqui o verde mais líquido, coloquei num saquinho. E aí os dois estão na mesma consistência, tá certo? Um pouco mais líquido que o original. E aí, ó, você faz esse detalhezinho, que fica tipo uns coraçõezinhos. Vou fazer vários deles. Eu tô seguindo modelos que eu olhei na internet. O Pinterest tem muitos modelos, vocês podem olhar, se inspirar e tentar fazer. Cuidado pra não diluir demais, se diluir demais ele fica ruim, ó. Esse aqui que eu fiz, eu diluí demais e ó, ele vazou até.
porque ele ficou muito mole. E quando ele secou, ele não ficou tão bonito, ele ficou mais açucarado assim, não ficou tão legal. Então tem que ter cuidado, eu tô aprendendo, né, também. Então você tem que ter cuidado para poder ele não ficar muito líquido, ele tem que ficar ainda mais consistente para poder ficar bonito quando secar. Se você quiser fazer algum detalhe que fique mais alto que o outro, você tem que esperar secar um pouquinho para poder fazer o outro detalhe. Então eu deixei ele quieto um pouco e ó, o tempo quando eu terminei de fazer todos esses, os primeiros já estavam meio durinhos e eu pude fazer esse detalhe em cima em vermelho. E pronto, agora é mais questão mesmo de prática e de ir testando e olhando modelos online. Eu vou deixar aqui o restante dos que eu fiz e umas fotos para vocês se inspirarem.